Lula é usado pelos globalistas para afastar a China da Rússia. Plano fadado ao fracasso. Sim, é verdade. Luiz Inácio Lula Jange de Silva, porque ele gosta de ser chamado assim, ele já falou que ele é o Janjo. Então, eu não estou cometendo nenhum pecado chamando-o de Lula Jange de Silva, porque é uma linguagem neutra, que atende a todos, que foi uma grande conquista desse governo. Graças a Deus, hoje já podemos falar todos, inclusive o nosso sempre eficiente, pró-eficiente Supremo Tribunal Federal, que cuida de tudo, desde coleção de tampinha até de camisinhas usadas, se meteu em mais essa. Ao invés do judiciário se curvar às leis e regras ortográficas criadas por estudiosos, linguistas, lusófonos, eles vêm cagar sentença no caminho dos outros e ditar regras. É um surrealismo tão grande que não dá nem para mesurar. O Brasil hoje, não há dúvida, é um país de 4, tá? Mas de 4 mesmo, na posição de 4. Temos uma oposição que não vale nada e uma situação que consegue ser pior que a oposição, que consegue ser pior que a situação, que consegue ser pior que a oposição. Sempre somos piores. Sempre. Somos horrorosos. O Lula, desde o começo do governo dele, já deu mostras claras de forma envergonhada, aquela que eu falei no começo, onde você é chamado de canalha e você pode berrar, gritar, ameaçar os outros, mandar matar, fazer qualquer coisa, mas dentro de si o canalha vestiu como um terno bem talhado. Você vestiu o terno do canalha. E o Lula hoje veste esse terno do canalha, por mais que ele tente externar outras coisas. O Lula de 2003 não é o Lula de 2023. O Lula de 2023 é um entreguista. É um sujeito que, até agora, a única coisa que fez foi criar a sua própria Covid. A sua própria Covid se chama Banco Central. Banco Central totalmente alinhado com o departamento econômico dele e que ele, como Bolsonaro, e ele talvez usando um termo próprio, que eu não sei se ele já criou, análogo às 4 linhas da Constituição, vai ficar falando, malhando em ferro frio o tempo todo e nada sendo resolvido, porque ele não está ali para resolver nada. Ele está ali para criar tumultos e entregar o Brasil, fragilizar mais ainda o Executivo diante do STF, diante de qualquer força e diante da máquina do rolo compressor da opinião pública comprada pela mídia amestrada, mídia vendida, mídia canalha. A Globo, que ontem não valia nada, que era para ser tacada a fogo, a Globo hoje é defendida em verso e prosa por todos os petistas. Lula ganhou a eleição de uma forma muito estranha, mas ganhou se seu adversário aceitou que ele ganhasse dessa forma, que as eleições fossem dessa forma, como eu falei lá atrás, quando o próprio Lula Jange de Silva e seus amestrados ou amestrades vieram chamar que o governo Bolsonaro era golpista. Golpista por quê? Ganhou uma eleição clara, que é a mesma que está aí, gerida pelos mesmos órgãos, da mesma forma que essa. Por que a eleição do Bolsonaro foi fraudada e a do Lula não foi? Se é a mesma eleição, se os elementos são os mesmos, se tudo é a mesma coisa. A grande pergunta que se faz é o seguinte: partindo da premissa e do pressuposto que o Lula recebeu uma condenação política, foi preso, foi alijado do seu direito de ir e vir, eu não sei até onde, mas ele, naquela embaixada criada para ele, porque ele não tinha direito à prisão especial, ele é um cidadão comum condenado em segunda instância, ele foi condenado em segunda instância a uma pena privativa da liberdade, transitado e julgado, ele que cumprisse, até porque 80% das pessoas no Brasil, do nosso sistema carcerário, está cumprindo pena, mais do que isso, 90%, sem o transitado e julgado, sem a segunda instância. E eu defendo isso,
Tem muita gente que é uma ameaça para a sociedade. Como você vai pegar um assassino, condená-lo em primeira instância e aguardar que ele seja julgado nas 3 esferas? É meio difícil. Então, isso mostra uma falha crassa de todo o sistema prisional, o nosso Código Processual e Penal e a nossa Constituição. As falhas se acumulam, né? Mas está aí. O principal é que não houve mudança nenhuma. Os atores que colocaram o Lula na cadeia e se calaram para o Lula na cadeia são os mesmos atores que colocam o Lula na rua e lhe dão total liberdade. E mais, lhe retiram todas as penalidades e mais, praticamente o conduzem à eleição, junto com a antiga inimiga Globo, junto com a antiga inimiga Veja, junto com o antigo desafeto Reinaldo Azevedo, junto com tudo isso, Lula, de uma hora para outra, é resgatado da história e é recolocado na história. O Ministério da Verdade entra em ação. A nossa insegurança jurídica dá margem para isso. Vai lá atrás, apaga o passado, modifica o presente e acaba fudendo o nosso futuro. Porque o Lula saiu com a missão da cadeia. Foi para isso que ele saiu. Ele pode curtir os seus dias ao lado da sua princesa com muita sorte, a sua amada, a imperatriz do Brasil. O comportamento da Janja, ou Janja, não sei, é um comportamento de imperatriz, não é comportamento de primeira-dama. Ela não tem cargo nenhum no governo, mas ela, louca por mídia, ela tenta aparecer de tudo quanto é forma. No passado, aparecia em outros lugares. Na Jus Navegandi, por exemplo, era fácil achá-la por lá. Mas hoje, com as dívidas pagas pela doação do marido, a nossa princesa, com muita sorte, ou com sorte, finalmente, ao lado do Lula, e o Lula fazendo isso aqui, fazendo o papel de ir aos Estados Unidos lamber as bolas do Biden. Vim de lá dizendo que vai doar a floresta amazônica, usando mais uma vez como desculpa os índios. Os índios que em 2005 eram denunciados, não os índios, a situação dos índios era denunciada em 2005. Em 2005, vocês façam um exercício de memória e vejam quem era o presidente nessa época. Vocês vão descobrir que ainda era Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje é Lula e Jange de Silva. Mas naquela época ele era todas as mazelas que existem hoje de miséria, fome, desgraça, são relatadas em verso e prosa pela verve cativante do nosso barbudinho, o nosso não atual, o antigo. Doutor Enéas desce o relho, bate de frente, bota o dedo e denuncia naquela época já o entreguismo. Lula vem agora completar o serviço, vai aos Estados Unidos e volta com um papo aqui que eu tive no começo da Talíria Petroni. Já falei, vocês têm que ir para a barra dos tribunais, têm que pagar pelos crimes de vocês. Talíria Petroni e todos que defendem a intervenção internacional na Amazônia. Vocês são lesa pátria, vocês têm que ir presos. Tá? Então, vocês... O Lula fez isso e, quando veio de lá, já tentou cooptar a China. Para que isso? Volte ao parágrafo anterior. É para romper a China com seu principal aliado, que é o coronel capitão do mato, a Rússia, o homem que bota medo. Porque medo os Estados Unidos têm economicamente da China, mas medo físico de mijar pelas pernas é da Rússia. Tá? Então, esse plano do Lula é fadado ao fracasso, mas ele está na missão dele. Ele está pagando a liberdade dele com a nossa liberdade. Ele está pagando o futuro dele com o nosso futuro e dos nossos filhos. Eu nunca mais posso chamar um cara desse de governante decente ou, quiçá, de estadista. Isso é um entreguista. E se amanhã sair tudo errado, eu venho aqui e peço desculpas. Mas eu erro pouco.